Olá pessoal, tudo certo aí? Saudades de todos vocês. Gente, é o seguinte, para que a gente possa fazer mais alguns exercícios, nós temos que falar um pouquinho de teoria, tá certo? Então, essa aula é uma aula sobre potência elétrica, mas fiquem tranquilos porque vocês sabem a forma como eu trabalho teoria, uma forma bem prática. É como se a gente já tivesse realmente fazendo os exercícios, certo? Então vamos lá. Hoje nós vamos aprender a calcular a potência elétrica consumida por cada um desses resistores que estão presentes aqui no meu circuito elétrico, ok? Então assim, vamos inicialmente recordar alguns pontos. Eu tenho aqui um circuito elétrico que é o circuito elétrico mais vagabundo do mundo, que nós chamamos de um circuito elétrico em série. Um circuito elétrico em série, gente, nada mais é do que um circuito aonde os resistores desse circuito estão ligados por um único fio. Ou, em outras palavras, a corrente que vai ser enviada pela minha bateria, ela não vai se dividir, ela vai ter um único valor, tá? Não vai ter um momento algum que essa corrente vai se dividir, ela tem um único caminho para percorrer, tá certo? Então, assim, a corrente que vai sair da minha bateria de 20 volts, ela vai ter o mesmo valor para todos esses resistores aqui. O valor que eu encontrar aqui dessa corrente vai ser o mesmo para o resistor de 2 ohms, para o resistor de 3 ohms e também para o resistor de 5 ohms, certo? Isso é um circuito em série, certo? Beleza. O que eu quero fazer com esse circuito, professor? Eu quero calcular qual vai ser a potência elétrica consumida por cada um desses resistores. E o interessante aqui é que para que a gente possa fazer esse cálculo, nós temos três fórmulas. Olha que bacana. Eu posso calcular a potência elétrica consumida utilizando qualquer uma dessas três fórmulas, gente. E eu vou ensinar vocês a utilizar as três, tá? Então, assim, eu posso utilizar essa aqui, que me diz o seguinte, que a potência elétrica consumida por um determinado resistor é U vezes I, onde o U é a diferença de potencial elétrico e o I o valor da corrente. Mas eu também posso calcular a potência elétrica utilizando essa expressão. Potência elétrica é R vezes I ao quadrado, onde R é a resistência elétrica. Uma terceira expressão para o cálculo da potência elétrica é essa aqui, U ao quadrado sobre R. Ok? Então, deixa eu chamar a atenção de vocês sobre uma coisa importante. Quando vocês forem fazer exercícios de livros ou de apostila ou mesmo de vestibular, em muitas situações vocês vão encontrar vários nomes para a potência elétrica consumida, que eu chamo de potência elétrica consumida. Dependendo da situação, os caras vão chamar de potência elétrica dissipada, ou potência elétrica útil, ou potência elétrica total. Gente, eu acho que não vale a pena vocês estarem guardando esses nomes, até porque tudo é potência elétrica. A unidade da potência elétrica é o watts, independente do nome que o cara vai dar para essa potência elétrica. Então, eu encaro todos esses nomes como se fosse uma coisa única. A única coisa que eu tenho que prestar atenção é que existem situações que é mais fácil eu usar uma fórmula e não a outra, tá bom? Eu acho que é esse que deve ser o nosso foco. Saber quando que eu uso uma fórmula e quando é mais conveniente usar outra fórmula. Mas saber qual o nome não importa, até porque as três fórmulas calculam a mesma coisa. Beleza? Então não se assustem. Não se assustem se vocês verem. Calcule a potência elétrica dissipada. Vocês sabem calcular. É só saber brincar com essas três formulinhas aqui. Beleza? Ok. Então voltando para o nosso circuito. Eu tenho um circuito composto por uma bateria de 20 volts que está
sendo ligada a 3 outros resistores, certo? E nós temos aqui uma ligação em série. Beleza. O que essa bateria vai fazer? Ela vai me enviar uma corrente para o circuito. E o primeiro passo para que a gente possa resolver 90% dos problemas de circuitos elétricos é a gente calcular qual o valor da corrente elétrica que essa bateria está enviando, ok? E para que a gente faça esse cálculo, vamos pedir ajuda para o triângulo mágico. Olha ele aqui, gente. Nosso querido triângulo mágico. U é igual a R vezes I. Então, se eu quiser calcular o I, que é o valor da minha corrente elétrica, como é que nós geralmente fazemos? Nós tampamos o I e escrevemos o que sobra. O que sobra nessa situação é o U em cima, o R embaixo, ou seja, U dividido por R, certo? Então, vamos para os cálculos, né, pessoal? Vamos calcular aí qual seria o valor dessa corrente elétrica enviada pela bateria. Tudo bem, gente? Deixa eu tentar tirar esse negócio aqui. Vamos lá? Tentar me organizar aqui. Acho que aqui vai dar para vocês enxergarem. Beleza. Vamos lá, pessoal. Ativar aqui a caneta. Olha, gente, minha letra não vai sair legal, tá? Porque é meio complicado escrever numa mesa digitalizadora. Mas eu estou me esforçando aí para que não fique muito ruim. Beleza, gente? Então, qual que é o objetivo, professor? Calcular a corrente que a bateria vai enviar para o circuito. Vou calcular o valor de I. I é igual a U sobre R, certo? Beleza. O valor de U é o valor da diferença de potencial elétrico da minha bateria, que vale 20 volts. Legal, o U eu já tenho 20 volts, certo? Agora vamos calcular o valor do R. Então, primeiramente, eu tenho que lembrar que R que eu tenho que usar aqui. Nós usamos o R que nós chamamos de R equivalente. Lembram disso? O que seria o R equivalente, pessoal? O R equivalente é como se fosse o representante desses 3 resistores aqui, tá bom? É como se fosse um único valor de resistência elétrica capaz de fazer a mesma função desses 3 caras, ok? E para que eu possa calcular o seu valor, eu tenho que olhar para o circuito e saber de que forma esses resistores estão sendo ligados. Nesse caso aqui, como eu já comentei no começo do exercício, eles estão sendo ligados em série. E quando eu tenho uma série, para eu calcular o valor da resistência equivalente, eu tenho que somar os valores de cada uma dessa resistência aqui, certo? Então vai ficar assim, ó, 2 mais 3 mais 5. O valor da resistência equivalente é de 10 ohms. Beleza. Isso quer dizer que a corrente elétrica enviada pela minha bateria é de 2 amperes. Tamo junto, pessoal? Uma coisa muito importante é que depois que a gente faz esse cálculo aqui, é importante que a gente coloque isso no desenho, para que a gente possa entender realmente o que está acontecendo aqui. E o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó, a corrente enviou 2 amperes de corrente para o meu circuito, né? A minha bateria enviou 2 amperes de corrente para o meu circuito. Esses mesmos 2 amperes passaram por esse resistor aqui, de 2 ohms, mas também passaram por esse resistor de 3 ohms e, finalmente, os mesmos 2 amperes passaram por esse resistor de 5 ohms. Ó, legal, eu já fiz aqui o desenho aqui de toda o percurso e do valor da minha corrente elétrica, certo? Beleza, gente. Uma vez que eu já tenho o valor da corrente elétrica, eu vou calcular a potência elétrica consumida por cada um desses resistores, certo? E nessa aula aqui, eu vou utilizar essa expressão aqui, tá? Potência é R vezes
I ao quadrado. Já posso dar uma dica para vocês, gente. É o seguinte, toda vez que eu tiver, ou 90% das vezes que eu tiver um circuito em série, a forma mais rápida para que eu possa calcular a potência elétrica consumida é essa expressão, R vezes I ao quadrado. E por que isso? Pelo fato da corrente ser a mesma. A corrente ela não muda de valor. Então isso significa que eu vou usar esse valor de I para todos os resistores. Eu não tenho que calcular um valor de I para cada um dos meus resistores. Esse valor aqui é único para os três. Então é isso que me leva a concluir que essa formulinha aqui é a mais indicada quando eu tiver um circuito em série. R vezes I ao quadrado, ok? Então vamos para os cálculos, ó. Então eu vou calcular primeiramente a potência consumida por esse resistor, R1. Vamos lá? Potência consumida pelo resistor R1. Vou chamar de pote 1, tá bom? Pote 1 vai ser... Eu acho que vou fazer mais embaixo, que eu não sei se vocês estão enxergando. Vou fazer um pouquinho mais embaixo aqui, ó. Potência elétrica consumida pelo resistor R1, o pote 1 vai ser o valor de R vezes I ao quadrado, que é essa formulinha aqui. E a pergunta que eu faço para vocês é: qual o valor de R, professor? O valor de R é o R1, porque eu estou falando da potência consumida por esse resistor de 2 ohms, ok? Então vamos para os cálculos. Potência, pote 1 é R1, que vale 2, vezes I, que vale 2 também, mas esse 2 eu tenho que levar ao quadrado. Então vai ficar 2 vezes 2 ao quadrado, ou seja, 2 vezes 4. 2 vezes 4 é 8 watts. Ótimo. Já calculei o pote 1. Vamos para o cálculo do pote 2. Vamos lá. Pote 2 vai ser igual. A fórmula é a mesma, tá? R2 vezes o I ao quadrado. R2 vale 3 ohms. O I vale 2, mas esse 2 eu tenho que levar ao quadrado. Isso aqui vai ficar 3 vezes 4, que é 12 watts. O watts é a unidade de potência elétrica, tá? Vamos para o cálculo de R3. Vamos lá. O pote 3, vamos para o cálculo da potência 3, né? Pote 3 é o R3 vezes o I ao quadrado. O R3 vale 5, o I vale 2. Não posso esquecer que eu tenho que levar esse 2 ao quadrado. Vai ficar 5 vezes 4, que é 20 watts. Beleza, gente. Vocês viram como é simples? Olha só, eu já calculei a potência elétrica consumida por cada um desses caras aqui, ó. Agora o exercício poderia me pedir também, calcule a potência consumida pelo circuito. A potência consumida pelo circuito nada mais é do que a soma das potências de cada um desses resistores. Nós podemos chamar isso aqui de potência total, tá certo? Potência total. Poste total, só para dar um nome, tá, gente? Não é que... Só para dar um nome para diferenciar. Potência total seria o valor de P1, que vale 8 watts, mais o valor de P2, que vale 12, mais o valor de P3, que vale 20. 8 mais 12, 20, mais 20, 40 watts é minha potência total. A minha potência consumida por todos esses resistores atuando juntos, ok? Então, assim, nas próximas aulas, nós iremos aprender a calcular a potência elétrica consumida utilizando essa expressão e também essa aqui, ok? Para que vocês possam ter a manha de descobrir qual é a melhor fórmula para cada situação. Tá bom, pessoal? Então, era isso aí. Espero que vocês tenham entendido a aula
Fiquem bem, fiquem em casa, fiquem com Deus. Abraços a todo mundo e até mais.